Bom dia a todos os senadores. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senador Paim e a todas as pessoas que estão participando dessa comissão, seja presencialmente como virtualmente, através da TV Senado. Bom, o primeiro, agradeço pelo convite, a Anfip agradece pelo convite por conta da relevância do tema. Apesar de sermos uma associação de classe que representa os auditores fiscais, nós Anfip, temos na nossa gênese uma relação muito íntima com a Previdência Social, já que nascemos de auditores da Previdência Social, né? Então, nós estamos sempre muito preocupados, atentos, vigilantes e cerrando as fileiras da defesa da Previdência Social pública. Enfim, como já narrado tanto pelo senador Paim como pelo nobre colega que me antecedeu, outra questão que se faz necessária é que nós estamos sendo atacados a todo momento no que tange a discussão e necessidade de uma nova reforma previdenciária, né? Então, é muito necessário que nós estabeleçamos um ambiente de debate aberto, justo e que se ponderem todas as variáveis necessárias para a conscientização da sociedade do tema da Previdência. Bom, em primeiro lugar, que a gente sempre faz questão, a Anfip faz questão de colocar quando se pronuncia em relação à Previdência, é que a Previdência Social brasileira, antes de tudo, ela é uma conquista da nossa sociedade. Também já foi falado pelo nobre colega, a grandeza e a estrutura que a Previdência Social tem no Brasil, ela é inigualável e de uma importância ímpar, porque ela é, ao mesmo tempo que ela é um agente de justiça social, né, por conta do suporte que ela dá à sociedade, ao cidadão brasileiro, quando está em alguma situação de vulnerabilidade, seja no período laborativo ou posteriormente, quando ele precisa do apoio após a cessação da sua atividade laborativa. Então, ou seja, ela tem esse viés, essa parte importantíssima, mas também a Previdência Social brasileira, ela tem uma função de redistribuição de riqueza muito grande. Nós na Anfip temos um livro que fala exatamente sobre isso, que é a Previdência Social e a Economia dos Municípios, que mostra que mais de 70% da economia dos municípios brasileiros ela é fortemente ou majoritariamente impactada pelas receitas advindas da Previdência Social, pelos benefícios pagos pela Previdência Social brasileira. Alguns que são maiores ainda que os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, qualquer soluço de continuidade, qualquer interrupção impactaria fortemente a economia dos municípios brasileiros. E nessa publicação pode-se observar também que a maioria desses municípios são municípios em que você tem um índice de qualidade de vida, principalmente a questão da riqueza, quando você vai ver a renda per capita, são os que têm menor renda per capita, ou seja, são municípios mais pobres. Então, só por isso a gente já vê o caráter da necessidade da existência da Previdência Social. E quando a gente pensa a Previdência Social pela necessidade, pelo lado da necessidade, eu costumo dizer que a questão da viabilidade, você já começa a perceber a viabilidade pelo querer a sua existência. Então, você já começa, do ponto de vista lógico, perceber que tem de ser viável uma previdência social e de caráter público, porque a própria Constituição, quando fala em seu artigo 194, fala do caráter da universalidade, né, da universalidade dos temas que são cobertos pela Seguridade, que é a previdência, a saúde e a assistência, tem que ter o caráter universal. Então, apenas uma previdência pública que não se preocupa com o caráter de rentabilidade, visto que se fosse uma previdência privada, além do caráter atuarial de equilíbrio, ela também tem que premiar as pessoas que dirigem, que gerenciam a previdência. Então, uma previdência desse caráter, ela não conseguiria abranger, não conseguiria ter o caráter universal que a Constituição brasileira exige que tenha, que a previdência tem. Então, por isso, a gente já percebe que ela tem que existir essa viabilidade. Superada essa questão de necessidade, a gente já pode pensar na viabilidade naquilo que se começa a discutir, que se discute fortemente, vem se discutindo há bastante tempo, que é o binômio receita-despesa das contas previdenciárias. É bem verdade que as despesas, os gastos previdenciários nos últimos 20 anos, aproximadamente, eles têm sofrido um forte impacto pelo crescimento e pela política de valorização do salário mínimo.
né? Isso é uma coisa que, por mais que quaisquer que sejam as discussões, sejam pelo lado progressista, seja pelo lado liberal, isso é uma constatação, né? Ou seja, como a maioria dos benefícios da Previdência Social, como eles se concentram numa faixa de renda mais baixa e a maioria também no valor de um salário mínimo, qualquer política de valorização do salário mínimo vai impactar nas despesas, nos gastos dos benefícios. Entretanto, nós da Anfip, a gente promove estudos a todo momento, e tem um livro da Seguridade Social, da análise da Seguridade Social, a gente explora e constata que, apesar da política de valorização do salário mínimo, a gente percebe que durante esse mesmo período, os gastos, o equilíbrio, ele tem se mantido satisfatório. O que isso quer dizer? Que mesmo que as despesas tenham crescido, fortemente impactada pela política de valorização do salário mínimo, as receitas também sofreram um crescimento que buscou acompanhar durante uma boa parte desse período, ela acompanhou, né? O que começou a corroer as bases de financiamento? Basicamente, foi uma política que, ao longo do tempo, que é a política da desoneração da folha de pagamentos e de outras renúncias fiscais, que atinge não somente a base da Previdência, mas também toda a estrutura de financiamento da Seguridade Social. Atualmente, só para poder consolidar e passar os valores, do âmbito das receitas, das contribuições sociais, a gente tem, as renúncias fiscais estão situadas na ordem de cerca de 270 bilhões de reais no ano 2023, ao passo que o total de renúncia fiscal dos tributos no campo da União, em algum valor aproximado aí da ordem de 500 bilhões de reais. Ou seja, sempre vislumbrando incentivar algum outro tipo de atividade, alguma outra área de atuação estatal, começou-se a carrear recursos da Seguridade Social e também da Previdência Social para esses investimentos, os ditos gastos tributários, que são políticas de governo, enfim, que no mundo todo se pratica essa modalidade de incentivo de atuação estatal. Se tiraram recursos da Previdência e da Seguridade para outras ações governamentais. O fato é que já se tem uma visão bastante crítica e que se percebe que esses valores, em primeiro momento, não conseguem obter os impactos prometidos pelos setores que pleitearam e que foram agraciados pelo governo, pelo Estado brasileiro, ou seja, não está devolvendo para a sociedade. E, por outro lado, também você começa a causar um problema, um descasamento da base de financiamento da Previdência Social e da própria Seguridade. Enfim, só para outro nível de exemplo, no ano passado, somente a desoneração da folha de pagamentos em alguns dos setores existentes, o valor foi de 10,4 bilhões de reais. E há uma demanda crescente de outros setores que não foram agraciados para também querer gozar dos mesmos incentivos, dos mesmos benefícios. E pode-se dizer também de forma clara que, como não há o retorno para a sociedade, seria um privilégio. Então, a gente consegue constatar e consegue perceber que fica difícil, efetivamente, a gente continuar financiando a Previdência se não houver uma cessação e também, obviamente, uma reversão dos valores e da estrutura de financiamento da Previdência Social. Bom, uma outra coisa também que a gente pode perceber e vem percebendo ao longo do tempo é a questão da corrosão dos órgãos que são necessários para poder manter essa estabilidade e a viabilidade da Previdência. Ou seja, nós temos, pelo lado dos benefícios, nós temos, basicamente, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, né? E também, obviamente, tem a estrutura do Ministério da Previdência Social, que encampa o dito órgão, a dita autarquia, melhor dizendo, que vem passando ao longo do tempo por uma dificuldade de estruturação e até de recomposição dos seus quadros. Ou seja, que acaba dificultando tanto a prestação do serviço, como dito também pelo nobre colega que falou antes, mas também até na política de conseguir fazer uma gestão talvez mais agressiva na apuração e dos desvios de eventuais desvios na concessão de benefícios e na fruição dos benefícios.
Por outro lado, também, a própria Receita Federal do Brasil, aí pelo lado da Receita, tem, ao longo do tempo, tido um decréscimo substancial da sua força de trabalho da área de auditoria para poder fazer o combate à sonegação tributária, principalmente dos tributos, que é a contribuição previdenciária. A gente teve uma redução significativa desse quadro, ou seja, a gente deve ter hoje cerca de 35% do total do quadro que a gente tinha há 15 anos atrás. É óbvio que os órgãos, tanto o INSS quanto a Receita Federal do Brasil, eles tentam compensar com avanços tanto na gestão quanto na tecnologia, mas ainda assim é necessária a recomposição dos quadros desses órgãos para que a gente possa atuar no sentido de promover a otimização das receitas e das despesas e assim promover o equilíbrio. Para finalizar a minha fala, é importante de fato considerar, porque também também é fato que houve uma mudança na questão da pirâmide etária do país, de que houve a questão atuarial pode ser impactada no futuro, isso também é um fato que a gente tem que ser ponderado. Também a questão da mudança na dinâmica das relações de trabalho. Mas todas essas considerações, elas têm que ser realizadas num debate amplo entre a sociedade, levando em consideração toda a questão da renúncia fiscal e a renúncia tributária que corrói a base de financiamento da Previdência. Então, por conta disso, a Anfip se mostra vigilante, se mostra sempre ao lado da defesa da Previdência Social brasileira e agradece muito pelo convite. Estamos dispostos sempre a colaborar no debate e no oferecimento de dados e alternativas para construir uma Previdência mais forte, mais justa e mais solidária. Muito obrigado. Muito bem, Wanderson Dias Ferreira, vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anfip, que diz com muita consistência, muita firmeza, que não é o salário mínimo o problema da Previdência, né? Claro, quando o salário mínimo atinge cada vez mais aqueles que ganham o salário mínimo, o gasto é maior, mas a arrecadação também cresce. Ninguém pode negar, se as pessoas ganham mais, pagam mais. Eu confesso que eu ainda vou fazer um dia uma audiência pública e vou trazer aqui todos os setores do campo econômico, social e naturalmente político. Por que não se enfrenta o debate da contribuição da Previdência ser sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento? Claro que nós, trabalhadores, vamos pagar sobre a folha, o nosso 5%, 8%, sei lá, o número que vai se encontrar. Mas por que aquele que fatura mais não paga mais e o que fatura nada não vai pagar pouco ou nada? Eu sempre dou o exemplo dos bancos. Quem mais fatura nesse país? São os bancos. Quem menos emprega? São os bancos. Consequentemente, se eles pagam sobre a folha, acabam sempre sendo beneficiados. Eu não quero aqui criar uma polêmica com esse tema, que eu sei que nem todos pensam igual. Bom, mas democracia é isso, né? É fazer um bom debate. Eu ainda vou promover uma audiência pública, talvez num espaço maior, só para debater esse tema. Só para ver onde chegamos, aonde vamos, é possível, não é possível. Mas por que não se enfrenta esse debate de um empregador pagar sobre o faturamento? O número vamos construir junto. Quanto vai ser, né? Daí não fica essa questão que uns pagam, não pagam, outro não paga, outro é beneficiado. Esse é um debate que eu gostaria muito de enfrentar. Eu venho falando isso há muito tempo, mas sinto que não está, entendo que não está bem discutido, tem que ser aprofundado. Entra aí o Ministério da Fazenda, naturalmente, que vai ter que debater também, mas sinto que eles resistem muito na história do faturamento, principalmente os que lucram mais e empregam menos. Porque hoje, para eles, está bom, né? Lucram bilhões, empregam 100 pessoas, que seja 1.000 ou 1.000 pessoas. Eu dou o exemplo dos bancos, que eu vejo com o sindicato dos bancários de qualquer estado. Os que tinham 1.000 empregados num passado até recente, hoje tem 100, porque tudo está via internet, né? E vai ficar cada vez mais. Daqui um dia o banco vai ter meia dúzia de empregados faturando bi, e quem vai pagar? Esse é um debate que eu deixo no ar. Não me considero dono da verdade, mas gostaria de ver esse debate acontecer um dia.